Você vive frustrado porque constantemente perde tempo com o que não importa. Talvez você precise estudar, trabalhar, cuidar da casa, mas mesmo sabendo disso tudo, você acaba ficando com o celular na mão, fazendo qualquer coisa que seja desimportante e perde horas e horas do seu dia se afastando cada vez mais daquilo que é importante para ti. E continuar assim, lamento dizer, só vai fazer com que você fique mais longe dos seus objetivos de vida. Então nesse vídeo aqui eu vou te ajudar com 3 pilares práticos e fáceis de aplicar no seu dia a dia para acabar com a procrastinação, que é muito alimentada pela ansiedade. Meu nome é Felipe Capuzzo, sou psicólogo clínico e eu ajudo pessoas como você todos os dias a partir da terapia. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com você. Vamos nessa juntos? Mas antes da gente continuar, eu quero que você saiba que procrastinação não tem nada a ver com preguiça. Muito menos com a ideia de que você é um fracassado, ou que você é um erro e que não consegue nada na sua vida. Esse senso de incompetência ou de preguiça é muito associado com sensações de ansiedade, mas a procrastinação em si, como eu vou te explicar agora, não tem a ver com isso. Então eu peço com carinho que você deixe um pouco esses pensamentos, esses sentimentos de lado e foca no que eu estou falando aqui agora, porque você vai perceber que a sua vida não está sendo procrastinada apenas por conta de uma preguiça ou algo nesse sentido. Existe algo por trás que mantém essa procrastinação acontecendo e eu quero que você perceba isso hoje para poder mudar de vida realmente. O primeiro pilar para quebrar a procrastinação tem a ver com o que sustenta ela, o que está por trás dessa procrastinação. Mas você percebe que falar de procrastinação é uma coisa muito ampla, meio vaga demais? O que é de fato procrastinar? Procrastinar é quando você tem algo para ser feito, mas você faz outra coisa no lugar. E por que você faz essa outra coisa? O que está por trás disso? Então, vamos dizer assim que você tem que estudar, por exemplo. Você tem que estudar para um concurso. Mas em vez de estudar, você começa a mexer no celular, ou você começa a mandar mensagem para alguém, ou você começa a ir lavar a louça. Você posterga cada vez mais, com outros comportamentos, uma coisa que deveria ser feita. Entendido isso? Beleza? Vamos lá. Dentro desse primeiro pilar, eu quero que você preste atenção em 3 coisas, então, que vão sustentar a procrastinação. Primeiro é o papel das suas emoções, principalmente da ansiedade ou do medo. Imagina que você tá ali, assim, começou o dia, segundona, tem sua agenda, tem suas coisas para fazer, e aí lembra que precisa estudar para concurso X. É muito provável que você vai ter um pouco de aversão, um pouco de desgosto por ter que estudar para alguma coisa mais burocrática, mais técnica. Você provavelmente vai ficar meio assim, aversivo. Isso não vale só para estudo, é claro, tem trabalho, tem tarefas domésticas, tem que sair com alguém. Mas vamos entender então que esse estudo do exemplo é algo muito aversivo para ti, é algo que você não gosta. Toda vez que você estuda, você começa a ficar ansioso, você começa a ficar se sentindo mal, se sentindo desgastado, sentindo o coração acelerado, e por conta disso você evita, né? Você acaba evitando essa emoção negativa. Ninguém gosta de sentir ansiedade, ninguém gosta de ficar triste, ninguém gosta de sentir estresse. É uma coisa que é desfavorável realmente. Mas percebe que quando você faz isso, quando você se afasta dessa ansiedade, fazendo outras coisas aqui na sua vida, você se afasta do que deve ser feito, e quando você se afasta dessas atividades, você não alcança elas, e provavelmente aumenta a ansiedade dela. Então, afastando-se do estudo, você provavelmente vai sentir muito mais ansiedade do estudo. A ponto de, às vezes, só de pensar, só de falar que alguém está estudando, você já começa a ficar mal, já começa a ficar angustiado. E eu falei mais sobre esse processo de se afastar, de se esquivar das emoções nesse outro vídeo sobre aceitação aqui do lado. Eu recomendo muito que você vá lá ver, porque tem muitas coisas que eu vou falar aqui que estão lá no outro vídeo também, e um complementa o outro. Um segundo fator que sustenta a procrastinação é o papel dos seus pensamentos, do que está passando na sua cabeça naquele momento. Tem paciente meu, por exemplo, que fica pensando, eu faço depois, deixa para depois, vai dar tempo de fazer mais tarde. E nunca dá tempo. Então você fica criando regrinhas na sua cabeça que facilitam essa fuga, né? Facilitam com que você, vai dar tempo de fazer depois. Vou até expor minha namorada aqui. Ontem ela chegou de casa do trabalho super cansada e pensou, não, mais tarde eu vou pra academia, vai dar certo. Obviamente não deu certo. Era 8 horas da noite. Ela já estava morrendo de sono e não foi para academia. Procrastinou. Então, tomar cuidado com esses pensamentos que são uma trava
vai ser muito importante para esse processo como um todo. Porque quando você age nesse automático de vai dar certo, não importa, eu também falei sobre isso nesse outro vídeo aqui do lado, você acaba evitando olhar para o realismo, para as coisas como elas são. Se ela chegou em casa super cansada, era muito improvável que ela fosse conseguir ir para academia. O que nos leva ao terceiro elemento desse primeiro pilar que sustenta a procrastinação, que são os seus outros comportamentos. Se você está procrastinando é porque você está fazendo outras coisas. O que são essas outras coisas? O que você está fazendo? Você está deitado na cama? Você está mexendo no celular? Você está jogando videogame? Você está conversando com um amigo? O que você está fazendo que você não está atuando no que você tinha que fazer? Um exemplo clássico, obviamente, é o celular, né? Então você tem que estudar ou tem que trabalhar e você fica lá mexendo no celular o dia todo. Saber disso, saber de qual comportamento você está se esquivando, para qual comportamento você está buscando uma segurança para lidar com a ansiedade, para lidar com esses pensamentos e não fazer o que você tem que fazer, saber isso vai ser essencial para poder gerar mudança. Se você não está fazendo o que tem que fazer, o que você está fazendo? Essa é a pergunta que eu quero que você se faça a partir desse vídeo. O que nos leva ao segundo pilar, algo muito importante que eu acho que as pessoas tomam como garantido na vida delas e não é, e eu não quero que isso aqui vire papo de coach, que é sobre motivação. O que diabos é motivação? Motivação é algo que você tem na sua vida para aumentar as chances de você realizar tal comportamento. Por exemplo, se você está com fome, é muito provável que você vai ficar mais motivado para comer. Mas se você acabou de bater um pratão de feijoada, a sua motivação para continuar comendo diminui drasticamente. Então, a motivação é essa dica do contexto, do qual contexto você vive, do que está acontecendo na sua vida, que vai te dar mais ou menos razões para fazer aquilo que você precisa ou quer fazer. E isso é algo construído todos os dias. Você não nasce com motivação. Ao contrário do que muita gente fala por aí, que você precisa se manter motivado, que você precisa aproveitar a motivação da vida, isso não existe. Você tem que criar, construir, clarificar a sua motivação a cada segundo que você está vivendo. Não é algo que você nasce ou acorda com. É algo que você vai construindo. E aí tá o grande problema, porque a motivação para você usar o Instagram ou a rede social no momento que você devia estar estudando, ela é altíssima, porque você foge das suas responsabilidades, diminui a sua ansiedade e gera aquela dopamina grátis e fácil de acesso que o Instagram, que as redes sociais geram na gente. Ao contrário do estudo, porque você vai estudar hoje e você vai ter uma recompensa, sei lá, daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3 anos. É provável que você vá ter as recompensas de, sei lá, manter uma dieta muito tempo depois que você começou uma dieta. Então você quer perder 10 quilos, você não vai perder 10 quilos em uma semana. A recompensa está muito no longo prazo, a recompensa está muito longe de você. E como que mantém essa motivação para uma recompensa que está lá na frente, lá no futuro? Nesse sentido, você tem que começar a criar recompensas de curto prazo para objetivos de longo prazo. Se você vai fazer um concurso, sei lá, daqui a 2 anos, você precisa ser recompensado de tempos em tempos, em 1 semana, em 3 dias. Como que você faz isso? Você dá um tempo de descanso para você mesmo, você se parabeniza, você percebe seus avanços, você faz o que exatamente? O que você pode fazer para mensurar os seus avanços e não se sentir meio perdido e desmotivado? Esse tipo de pergunta, esse tipo de raciocínio do o que dá para fazer para se recompensar ao longo do tempo, é algo que eu desenvolvo na terapia com meus pacientes. Porque se a gente não tem uma clareza do caminho que a gente está seguindo e se a gente não está seguindo no caminho certo, fica tudo meio perdido, assim, né? A gente não tem muita clareza. Então, se você perceber constantemente de que putz, na semana passada você estudou só 1 hora, mas na semana você estudou 3 e na próxima você vai estudar 5, cara, olha que avanço, olha que interessante. Isso vai te motivando a continuar na caminhada. Antes de te mostrar o terceiro pilar para quebrar a procrastinação, me dá uma força aí, tô passando vários conteúdos interessantes aqui no YouTube e você ainda não tá inscrito no canal, então se inscreva aqui embaixo, deixa um like nesse vídeo, porque vai me dar uma força enorme, vocês não fazem a mínima ideia de como é importante isso para mim, então peço uma ajuda para vocês todos aí. Mas continuando, o terceiro pilar para quebrar essa procrastinação tem a ver com a sua rotina. Nada do que eu estou falando aqui vai acontecer de fato se você não colocar a rotina em dia. Se você não tiver um horário para acordar e um horário para dormir, se você não tiver horários para
almoçar, para jantar, para tomar café da manhã, se você não tiver horários estabelecidos para estudar, trabalhar, para cuidar das tarefas domésticas, para fazer o que você quiser. Ah, mas é muito difícil, minha vida, eu tenho filhos, eu trabalho, você não entende o que eu tá passando, é muita coisa, você é só mais um coach. Calma, eu sei que é difícil, eu sei que nem todo mundo vai ter a rotina perfeita, eu quero que você entenda isso a partir de agora. O que eu tô falando aqui não é para a rotina que você não tá trabalhando CLT, que você tá vivendo uma vida dos sonhos, princesinha e herdeiro. Não é isso, cara. Tu trabalha, tu estuda pra cacete, tu tem uma vida muito estressante, e eu não quero que essa vida fique mais estressante ao dizer que eu tô querendo que você desenvolva uma rotina. É pelo contrário. Quando você tem uma rotina, você cria previsibilidade na sua cabeça. Você sabe o que vai acontecer no dia. Em vez de ser aquele dia caótico que você começa às 7 horas da manhã e vai terminar meia-noite sem saber o que está acontecendo. Quando a gente fala de rotina, a gente está falando de previsibilidade. Nosso cérebro precisa disso. Ele precisa saber o que vai acontecer. Se você se programa para fazer suas atividades, naturalmente elas vão ficando cada vez mais fáceis e mais cotidianas, mais comuns, mais simples. Eu imagino que você não tenha que acordar todo dia pensando, nossa, eu tenho que escovar meus dentes hoje. Nossa, que difícil vai ser escovar o dente, eu tenho que pegar a pasta e a escova e escovar o dente. Mas você faz isso com estudo, porque não está na sua rotina, porque não está no seu dia a dia, porque não está no seu costume. Quando você coloca como uma rotina e como uma prioridade, com datas e agenda bem limitada, você consegue mudar. De verdade. E, de novo, não precisa ser perfeito. Você não precisa ficar se cobrando para ser perfeito. Você não precisa entender ou achar que a sua vida vai ser um caos total se não ser aquela rotina de influencer, sabe? Que vai pra academia 8 da manhã, que volta, toma seu cafezinho, piriri, porará, porará. Não é isso. Adapta a sua rotina com as suas demandas do seu dia a dia. Se você não tem 30 horas do dia para poder estudar, e você tem meia hora, use essa meia hora para estudar. Não precisa ser perfeito. Eu sei que é difícil quebrar isso, eu tô falando com você aí diretamente, que fica com essa autocobrança, que fica se julgando o tempo todo. Então eu já tinha preparado um vídeo sobre autocobrança aqui no canal, também tá aqui do lado, recomendo muito que você vá lá ver, porque uma coisa tá a ver com a outra. Com certeza esses vídeos são complementares. Você entendeu então que a procrastinação tem a ver com o seu controle emocional, controle dos pensamentos, avaliar qual outro comportamento você está fazendo que está impedindo você de realizar os seus objetivos. Você também está entendendo que isso tudo a gente está falando no campo da motivação, como se motivar cada vez mais a construir uma rotina, a construir objetivos claros, coerentes. A gente está falando também de colocar pequenas motivações ao longo da semana, pequenas recompensas ao longo dos dias, para que você consiga perceber seus avanços e achar que aquilo que está muito longe vai atrapalhar você, então por isso que você cada vez mais fica desmotivado para viver a sua vida. Você percebe que tudo isso que eu estou falando aqui exige um raciocínio enorme. Talvez você nunca parou para pensar nisso tudo. E sair desse piloto automático vai ser muito importante para você viver uma vida de qualidade. Não se vive bem no piloto automático. Não se vive bem achando que a vida é um fluxo interminável de tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e você não para para pensar no que está acontecendo. Se você age no piloto automático todos os dias, as recompensas, cara, vão ser muito, muito, muito poucas para ti. E fazer esse raciocínio, fazer essa lógica toda que eu tô passando nesse vídeo aqui, esse conteúdo que, ao meu ver, é bastante relevante para a vida de todo mundo, inclusive a minha, obviamente, é algo vital para uma vida de qualidade. E se você ficou com dúvidas sobre, como eu aplico isso aqui na minha vida, como eu entendo isso aqui direito, como que eu me aprofundo em cada um desses temas, eu ajudo todos os meus pacientes com tudo isso gradativamente em terapia, porque a gente trabalha com base em evidências, em o que é mais pesquisado na ciência, o que é mais visto como efetivo para lidar com uma vida desorganizada, com uma vida bagunçada, com uma vida cheia de procrastinação. Então, se esse é o caminho que você quer e precisa de ajuda para adaptar tudo que eu falei para a sua realidade, para o seu dia a dia, para o que você está vivendo aqui e agora, não deixe de me chamar no primeiro link da descrição, porque eu vou estar lá para ajudar você a entender mais os seus problemas e resolvê-los com praticidade e com tudo isso que eu falei nesse vídeo também. E óbvio, não me deixa de seguir aqui, se inscreve no canal, veja outros vídeos que eu fui espalhando aqui durante esse conteúdo também, porque uma coisa vai levando a outra. E nesse canal, o meu objetivo é ajudar você a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então vem comigo, bora nessa junto. Qualquer coisa, escreva aqui nos comentários que eu tô de olho para ajudar vocês. Valeu, falou!